Graça, um chamado ao zelo. Esse tema é fundamental para você que está em graça hoje. Para todos da graça, é fundamental. Graça é um chamado ao zelo. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 11. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus, povo abençoado. Igreja sem ruga, sem mácula, livres do pecado, livres do império das trevas, abençoados com toda sorte de bênçãos, igreja maravilhosa. Perfeitos em Cristo. Meus amados, quando nós recebemos a revelação da graça, que é algo tremendo, é algo que não tem como definir com palavras, né? É uma bênção que não tem como ser definida, de tão maravilhosa que ela é. Conhecer a graça é a maior bênção que pode se manifestar na vida de um eleito de Deus nessa vida terrena, né? Quando os olhos do entendimento são iluminados, você passa a enxergar a graça. E muitas das vezes você, assim como eu, né, nós vivíamos com a Bíblia debaixo do braço, fazendo estudos, líamos tudo. Tem muita gente aí que já leu a Bíblia várias vezes, de Gênesis a Apocalipse, como as pessoas costumam dizer, né? Já li tudo. E assim era a minha vida, né? Desde os 15 anos de idade que eu prego e que eu sou professor de escola bíblica dominical, né? E ensinava na igreja tradicional, a igreja batista nessa época, dos 15 para 16 anos, né? E assumi lá, já pregava e assumia a turma de escola dominical dos adolescentes na época, e já ensinava, e eu estudava muito, sempre li muito, andava com a Bíblia debaixo do braço, etc. E eu não conseguia enxergar a graça, por mais que eu lesse a palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, ele chama a revelação da graça, a falta de revelação, né? Ele chama de véu. Né? Quando a pessoa tem um impedimento de enxergar, Paulo diz, é um véu. E é um véu espesso, né? E é bem interessante que a palavra véu no grego, ela faz menção, não assim um simples pano na frente dos olhos, mas a toda uma túnica que se usava em cima da cabeça. É um tipo de pano, né? Bem espesso, que era usado na cabeça inteira. Então ele cobria não só os olhos, mas a cabeça toda. E isso nos dá, né, uma noção do que é o véu da lei, do legalismo, da religiosidade. Então, por isso, em função desse véu que nós tínhamos nos olhos, que nós não enxergávamos, por mais que nós estudássemos, né, por mais que nós nos esforçássemos, fôssemos bons religiosos, como eu era. Eu posso dizer que eu fui um excelente religioso, né? Tinha meus compromissos desde muito cedo, né? Já desde assim, criança, né? Com 12 para 13 anos, já comecei a tocar instrumentos na igreja, então já tinha aquele compromisso, desde pequeno no grupo de criancinhas, né? Só que quando a gente é criança, a gente não tem muita noção de compromisso, né? A gente fazia mais do que nossa mãe, nosso pai mandava, né? Mas eu já tinha aquele compromisso lá no grupinho de crianças e tudo mais, mas fui entrando na pré-adolescência, já tocando instrumentos, já me envolvendo, sabe? E aí, quando eu fui para a igreja batista, ali que eu assumi um compromisso naquela ocasião já mais sério, vamos dizer assim, né? Porque além de começar a ser convidado para pregar, né, assim que eu entrei, já viram em mim um potencial, então já me convidavam para pregar, para trazer palavras, né? Em reuniões mais esporádicas, quando faziam cultos, que eles chamavam de cultos de evangelização, que eram cultos na casa das pessoas, né? Então, vira e mexe, me chamavam para pregar nesses cultos na casa dos irmãos. Então, ali eu comecei já esse envolvimento de pregar, e aí já logo me passaram a incumbência de trazer ensinos, né? Para os adolescentes, e eu estudava muito a palavra, eu lia muito, mas eu não enxergava a graça. Eu tenho certeza que essa minha história é muito parecida, a de vocês é muito parecida com a minha. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ao vivo agora, que estão pela gravação, também passaram por muitas denominações, também foram pastores, líderes, professores de escola bíblica, etc., mestres e tal, e não enxergavam a palavra.
Então, você vê que não depende do homem, de estudo, de teologia, não depende disso. Depende da vontade de Deus e da revelação do Espírito. Por isso que eu digo que é um grandioso privilégio conhecer a graça. Deus nos escolheu para isso. Ah, por que, irmão Cristiano? Só Deus sabe, amado. É um privilégio. É maravilhoso. Só que esse entendimento, meus amados irmãos, ele nos traz um compromisso muito importante com o reino de Deus. É importante a gente entender isso. É claro que esse assunto aqui ele não é novidade para nós que estamos em graça já há muitos anos. Mas nós, graças a Deus, vemos muitos irmãos novos se achegando, né? Vocês têm visto aí na transmissão, muitos novos irmãos participando ao vivo. Estou chegando agora, estou gostando, é uma bênção. Deus está abrindo meu entendimento. Amado, toda semana nós recebemos um festival de e-mails de pessoas novas se achegando. Vocês têm que ver, é maravilhoso. Tá? Tem muitas mensagens assim de irmãos que já nos escrevem, né? Para tirar dúvidas, para falar sobre a palavra. Isso tem bastante. Mas nós temos muito também pessoas novas. Olha, eu comecei a assistir tem 1 mês. Eu comecei a assistir tem 2 meses. Eu e minha família fomos libertos. Isso é maravilhoso, né? É um privilégio grande. Só que é importante você entender, principalmente me dirijo a você que está novo na graça agora, que esse conhecimento, ele não é um chamado para um relaxamento com as coisas de Deus. Esse conhecimento, esse privilégio de ter a mente aberta pela revelação da graça, é um chamado para a tua vida. É um chamado para que você seja zeloso pelas coisas de Deus. Muito, infinitamente mais zeloso do que você era pelas coisas do sistema religioso. Como eu disse, eu fui um religioso, posso dizer, quase irrepreensível, né? Nos meus horários, nos meus compromissos com as coisas da igreja, né? Entre aspas, né? Ou seja, das denominações que eu pertenci. Né? Eu era impecável, como eu falei, com os horários, com os compromissos, com tudo. Mas eu não enxergava a verdade, não conhecia a verdade, mas eu tinha um zelo muito grande. E quando a graça começou a ser revelada em meu entendimento, comecei a vislumbrar e enxergar a palavra da graça, entender as 14 epístolas do apóstolo Paulo, isso trouxe para a minha vida um entendimento muito grande de zelo. Muitas pessoas, principalmente quem está no meio do sistema religioso, eles olham para quem está em graça e pensam o contrário, pensam que é falta de zelo, né? Por que eles pensam assim? Porque eles olham para as pessoas que estão na graça e veem assim, essa pessoa não toma santa ceia, esse cara não se batiza, esse camarada não faz jejum, ou seja, esse povo não quer nada, esse povo da graça é relaxado, é isso e aquilo. Eles pensam isso, então eles não veem a graça como um zelo. E pode até acontecer um fenômeno que é ruim. Veja só, é ruim. Mesmo a pessoa recebendo a graça, ela pode acontecer esse fenômeno ruim na vida dela, que é ela mesma confundir a graça com a libertinagem. Confundir a graça com a falta de zelo. Então, as pessoas que estão no meio do sistema religioso, elas enxergam quem está na graça assim, e aquela pessoa que vem para a graça, pelo menos num primeiro momento, né, por falta de experiência ainda, está começando a crescer agora, a pessoa se empolga e acha que a graça é aquela liberdade excessiva que você não tem que ter zelo pelas coisas de Deus. E é justamente o contrário, meu irmão, minha irmã, que a palavra nos apresenta. Conhecer a graça, é claro que é um relaxamento em relação às obras da lei, claro. Quando você conhece a graça, você não se envolve mais com mandamentos de homens, com proibições religiosas, com imposições religiosas denominacionais. Você não se envolve mais com cerimonialismos, com comer e beber santa ceia na igreja, e sacrificar nos jejuns, e nas vigílias, e subir aos montes, e fazer campanha. Isso tudo sai da sua vida. A graça te revela que você não tem que se envolver nisso. Então isso é sim um relaxamento, mas não um relaxamento com as coisas de Deus. Isso é um relaxamento para com as coisas dos homens. Nós temos que realmente abrir mão de tudo isso. Porque todas essas obras são obras humanas.
Todos esses sacrifícios religiosos, proibições, imposições, cerimonialismo, tudo isso é humano, é carnal. Isso não tem nada de Deus na Nova Aliança. Nova Aliança é um pacto de fé, de confissão, de viver o que você, de falar o que você vive e viver a palavra por fé. Paulo diz assim, ó, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, ou seja, as obras da lei, por elas viverá. Então a pessoa, ela tem dois caminhos. Ou ela caminha nas obras da lei ou na fé. As duas coisas não podem se misturar. Entende? Então muitas pessoas aí no meio do sistema acham que estão na fé, mas na verdade elas estão debaixo de obras da lei, né? E isso é terrível, né? Porque quem está debaixo de obras da lei está debaixo de maldição. E Paulo disse, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Percebem o problema que é isso aí? Então, é óbvio que a graça nos separa dessas obras. E para quem está de fora, lá no meio do sistema, a pessoa vai olhar para nós em graça e dizer, aquele ali perdeu o zelo. Tá vendo? Ele não tem mais cuidado. Ele não anda mais na doutrina, entre aspas. Que doutrina para alguns deles é roupa, né? É tipo de vestimenta, eles chamam de doutrina. Ô irmão, tem que andar na doutrina. A roupa assim, a roupa assada, né? Então, não está mais na doutrina, está desviado, o cara não quer mais jejuar, o cara agora virou falso profeta, ou está seguindo o falso profeta. É assim que eles vivem, né, dizendo. Mal sabem eles que a graça, na verdade, é um chamado para um zelo ainda maior. Vocês viram no primeiro versículo aqui, ó. Nunca lhes falte o zelo. Olha o que Paulo está falando. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Nunca lhes falte o zelo. Amado, o chamado de Paulo aqui, essa preocupação do apóstolo, é porque há sim essa tendência. E nós, veja bem, nós não podemos tapar o sol com a peneira, não. Nós temos que falar a verdade. Há sim essa tendência. Se você não tiver direção espiritual, se você não tiver direção na tua vida, revelação plena da palavra, e você usar a graça para deixar a carne ativada, você vai abandonar o zelo. Isso acontece, amado. Por isso que é importante, vira e mexe, nós voltarmos nesse assunto. Fazer a igreja de Deus entender que a graça é um chamado a você ser zeloso. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. É ser fervoroso, amado. Olha só que coisa maravilhosa. E aí Paulo diz, sirvam ao Senhor. Ou seja, se coloquem à disposição do reino de Deus. Vejam bem, abençoados, o reino de Deus, obviamente, ele já veio. Tudo já está consumado. O reino já veio, nós já estamos no reino. E a palavra diz que nós recebemos um reino inabalável. Está lá em Hebreus. Se eu não me engano, é o capítulo 12. Tendo recebido um reino inabalável, retenhamos a graça, ou seja, sejamos gratos. O que é receber o reino? É você, obviamente, adentrar e participar e ser um membro desse reino, claro, mas é você receber no sentido de você zelar por ele. Então, o que acontece? Aqui nesse mundo, nesse mundo terreno que vivemos agora, nós temos um chamado a implementar o que eu costumo chamar de cultura do reino de Deus. O que é a cultura do reino de Deus? É a cultura do amor, da graça, das boas obras. Isso é o reino de Deus. Entende? A justiça. Não é que Paulo fala? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito. O reino de Deus é isso. É a justiça de Deus ativada por meio de boas obras. Entende? Por meio da fé sendo utilizada a favor de si mesmo e dos outros. Quando você se põe em oração pela vida de alguém, quando você abençoa a vida de alguém com alguma coisa material, né? Deus te coloca para abençoar alguém que está passando fome, você ajuda aquela pessoa, você faz uma doação de uma roupa, você não está usando mais, mas aquela roupa está semi-nova, está boa. Você vai, separa e faz uma doação. Nós fazemos isso aqui periodicamente, minha esposa faz muito. Separa a roupa, doa. Por quê? Isso é o mínimo que a gente pode fazer.
Sempre que Deus coloca alguém no nosso caminho para a gente abençoar materialmente, a gente abençoa. Se não der para ser materialmente, seja espiritualmente com uma oração, com a fé. E vocês estão compreendendo o ponto? Deus nos levantou para isso, para sermos luz do mundo e sal da terra, para implementarmos a cultura do reino de Deus. O reino já veio, nós já estamos nele, somos cidadãos do reino de Deus. E nós recebemos esse reino. O Senhor nos fez adentrar ao reino. Na verdade, nós que nascemos, né, depois da obra consumada, nós já nascemos no reino. Né? Quando a gente fala adentrar ao reino, para nós é até uma força de expressão. Né? Então nós já nascemos nesse reino. E o que o Senhor fez? Principalmente quando Ele nos revelou a graça. Ele nos entregou a incumbência desse reino. Está aqui, para vocês lutarem por esse reino. Para que esse reino venha a ser implantado na prática, no mundo. Mais uma vez, com alegria, paz, justiça, amor, ajudar o próximo. Entende? Boas obras, fazer o bem. Fazer o bem, todo mundo sabe o que é fazer o bem. A gente não precisa ensinar. Cristiano fala, o que é fazer o bem? Ora, todo mundo sabe. Entende? Isso é o reino. Isso é servir a Deus. Servir a Deus não é estar envolvido com obras religiosas. Não é estar envolvido com cerimonialismo, com isso, com aquilo. Recentemente nós colocamos em nosso portal um texto sobre servir a Deus. Eu vou pedir minha amada para anotar ali. Eu vou colocar, para quem está na gravação, embaixo do vídeo no YouTube, esse texto. Sobre o serviço que oferecemos a Deus. É um texto muito bacana. Eu vou deixar o link aí para vocês lerem esse texto. Eu acho que nós temos um vídeo também sobre isso. Se tiver, eu não tenho certeza, mas eu vou procurar. Se tiver, eu vou colocar também um link. Mas o texto eu sei que tem. Você que está pela gravação, embaixo do vídeo no YouTube você encontra um texto maravilhoso sobre essa questão aí do reino de Deus. Sobre o serviço, né? Melhor dizendo, sobre servir. O que é o serviço? É você ser religioso? É viver em jejuns, pagando preço e cumprindo mandamentos e guardando sábados e sendo fiel dizimista e passando óleo na cabeça? É isso que é servir a Deus? Evidente que não é isso. O zelo de Deus tem a ver com isso? Não. Não tem. Então, o zelo da graça é diferente. E é um chamado a sermos zelosos. Então, a graça não é motivo, pode parecer que é, irmão, entendam bem. Pode parecer que é. Mas a graça não é motivo para deixar a carne à vontade de fazer o que quiser. A carne sempre quer fazer o mal, isso já faz parte da natureza humana. Tá? Muitas das vezes ela pode até nos enganar, nos dar uma rasteira. Isso pode acontecer também, não vou tapar o sol com a peneira. A carne pode fazer sim. Só que o nosso chamado é lutar contra isso, é não aceitar. Entende? É não aceitar, é lutar contra isso. Porque, mais uma vez eu vou dizer, quando você recebe a palavra da graça, parece que a palavra da graça é um motivo de... agora eu não estou mais na lei, não tenho que cumprir obras, não tenho que fazer nada, então eu estou livre, vou deixar minha carne à vontade. Amado, não é isso, né? A revelação da graça é um chamado ao zelo, a sermos fervorosos no Espírito, a servirmos ao Senhor. Então temos que zelar pelo reino de Deus e pelas coisas de Deus. Só que temos que zelar com um zelo correto. Porque existem dois tipos de zelo. Interessante isso. Vamos ver esses dois tipos? O primeiro tipo de zelo que nós vamos ver hoje é o zelo sem entendimento. É o que a maioria tem fora. Zelo sem entendimento. É o zelo religioso, baseado em obras de lei, em obras humanas, mandamentos de homens, sejam mandamentos da lei, mandamentos modernos, criados pelos homens recentemente. O zelo por esse tipo de coisa é um zelo sem entendimento. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 2. Veja o que Paulo fala aqui, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Olha só. Eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento.
Olha que coisa, irmão. Então, Cristiano França quer dizer que existe um zelo por Deus na Bíblia, que é um zelo sem entendimento? Existe. É um zelo religioso. Nesse versículo aqui, Paulo está falando dos israelitas. Eles tinham zelo por Deus, por quê? Porque eles cumpriam obras da lei, né? Mesmo estando já no período de transição para a graça, e já vivendo a graça do ponto de vista espiritual, né? Porque Jesus já havia morrido cumprindo a lei, já havia ressuscitado. Então a lei ela ainda existia do ponto de vista da prática, por causa do templo, né? O templo de Jerusalém, nessa ocasião aqui, ainda estava de pé e funcionando. Então o templo ainda recebia os sacrifícios, recebiam os dízimos, havia os levitas, os sacerdotes, tudo mais. Tudo isso estava funcionando nessa época aqui. Então a lei, neste sentido, ela ainda estava de pé. Ela ainda era observada naquele templo ali, entende? Então havia um zelo dos israelitas por aquele templo. Sendo que Jesus já havia morrido e ressuscitado, ele já havia terminado com a lei do ponto de vista de sua função, né? A lei era serviu de aio, como diz Paulo, né? Antes de Jesus, ela serviu de aio para conduzir o povo. Mas Jesus é o fim da lei, então acabou. Entende? Acabou. Em Cristo teve seu fim, ele cumpriu a lei. Ele ressuscitou para a justificação. Então acabou após a ressurreição dele, ponto final. No entanto, a lei continuava ali existindo, na prática ali. E havia um zelo muito grande por aquilo ali, dos israelitas. Então Paulo diz aqui, ó, olha, os israelitas, eles têm zelo de Deus. Mas o zelo deles é sem entendimento, não é com entendimento. Meu irmão, minha irmã, pensem comigo, vamos pensar juntos agora. Vamos lá. Não é exatamente o que nós vemos hoje no meio do sistema religioso? Pensa aí. O sistema, as pessoas no sistema hoje, elas são uma figura, um tipo de israelita daquela época. Ainda que não sejam israelitas no sangue, mas eles vivem em obras da lei, vivem como religiosos, né? E eles têm um zelo por Deus muito grande. É aquilo que eu sempre digo. Uma pessoa que sobe um pico de um monte muito alto para adorar a Deus no monte, uma pessoa que faz horas e horas de jejuns, né? Que fica horas e horas de joelho no pó, e, como a gente costuma dizer, lambendo o pó da terra, ou seja, colocando o rosto em terra. Tem gente que ora assim, né, até hoje, e fica horas e horas de joelho, fazendo vãs repetições, repetindo orações e rezas incontáveis. Eu pergunto para vocês, isso é ou não é zelo? É zelo. A pessoa acha que está servindo a Deus com isso. A pessoa que guarda um sábado de 24 horas, por exemplo, que desperdiça um dia da sua vida, né? E acha que está servindo a Deus porque está guardando o sábado, o descanso. Não sabe ela que o descanso é todo dia, o descanso é Jesus. Não é mais um dia de 24 horas. Jesus é nosso descanso. Nosso Shabá é Cristo. Nós já estamos no 7º dia. O 7º dia é eterno. Vocês estão entendendo? O 7º dia foi inaugurado na morte e na ressurreição de Jesus. Ali começou a nova era, um 7º dia, o dia da graça de Deus. Então não é mais um dia de 24 horas. O descanso é o Senhor Jesus. Estamos no descanso todos os dias. Mas as pessoas insistem, algumas, em guardar um sábado de 24 horas, que começa toda sexta-feira, né? Às 18 horas no pôr do sol, por volta das 18 horas, né? No pôr do sol, e até as 18 horas no pôr do sol de sábado. São 24 horas de observância. Não se pode trabalhar, não se pode fazer isso, fazer aquilo, as pessoas ficam limitadas. E elas têm a noção de que estão servindo a Deus. É um zelo sem entendimento. Então o que acontece hoje no sistema é exatamente o que acontecia com os israelitas na época de Paulo. Entendeu? Então veja, vamos ver o contexto. Aqui o Paulo continua o raciocínio, né? Nós lemos o versículo 2, vamos ler o 3 e o 4. Vejam só, Paulo continua o raciocínio aqui. Porquanto, olha o que ele fala dos israelitas. Ele diz, olha, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, olha só, não conhecendo. Observem que isso é uma questão de conhecimento. Tá? Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus,
Então, o que leva a pessoa a ter um zelo sem entendimento é o quê? É não conhecer a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a graça. Em outras palavras, eu poderia ler assim, porquanto, não conhecendo a graça de Deus, pegou aí? A justiça de Deus em Cristo Jesus é o quê? É a graça manifestada em nossas vidas. Então Paulo fala, olha, eles têm zelo sem entendimento porque eles não conhecem a justiça de Deus. E ele continua, e procurando estabelecer a sua própria justiça. Pegou? Uma vez que não conhece a graça, consequentemente não conhece a justiça de Deus, que foi feita em Cristo Jesus, a pessoa acaba querendo estabelecer a sua própria justiça. E é aí que muitos hoje entram nos jejuns, e se batiza nas águas, e guarda sábado, e sacrifica, e faz e acontece. Por quê? Porque a pessoa está querendo estabelecer a sua própria justiça. Por quê? Porque não conhece a justiça de Deus. Então, é uma questão de conhecimento. As pessoas aí no mundo, aí fora, elas não conhecem a graça, não conhecem a justiça de Deus, então elas vivem querendo estabelecer a sua própria justiça. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha aí o que eu acabei de falar. Paulo está falando aqui. Eu acabei de falar agora há pouco que o Senhor cumpriu a lei, acabou. O fim da lei, o limite da lei, a fronteira da lei é Jesus. O fim da lei é Cristo. Para a justiça de quem crê. Ou seja, é uma justiça sem obras. Quando se fala em crer, é uma oposição às obras. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, gente, é uma justiça que não tem que ter obras de lei. É pela graça. Quem conhece a justiça de Deus se submete à graça. Quem não conhece, fica tentando estabelecer a sua própria justiça. É o que você acabou de ler agora. E é o que acontece no meio do sistema. Assim como acontecia com os israelitas, acontece no meio do sistema mundano religioso hoje em dia. É falta de conhecimento. Não conhece a graça. Não tem a revelação do evangelho genuíno. Então ficam estabelecendo obras carnais para tentarem estabelecer uma justiça própria. E eles tentam apresentar a Deus essa justiça. Ou eles sonham em apresentar a Deus, né? Quando eu morrer, ou quando Jesus voltar, que eles ficam pensando que Jesus ainda vai voltar. Quando Jesus voltar, ou se eu morrer antes de Jesus voltar, eu vou apresentar a Deus a minha justiça, as minhas obras, como se isso fosse causa de salvação. Nós sabemos que a causa da salvação foi Jesus. E que as boas obras que fomos chamados a ter zelo por elas são, eu sempre digo isso aqui, né? E vou repetir e vou falar enquanto Deus me permitir, enquanto tiver saúde, força para pregar essa palavra, enquanto o Senhor me der inteligência espiritual, eu pretendo estar aqui falando dessa palavra e vou repetir sempre. As boas obras que fomos chamados a fazer, elas são uma consequência da salvação. Uma consequência da nossa posição espiritual, não a causa. Porque se eu acho que as minhas obras, sejam elas obras da lei, ou boas obras mesmo, ajudar o próximo, amar, etc. Se eu faço isso pensando em apresentar a Deus isso como fruto de justiça para ser salvo, essas obras não valem de nada. Não tem galardão isso aí. O galardão, ele vem pela obra como consequência da salvação. Você faz porque você sabe que é o teu chamado. Você não faz essas obras para ser salvo. Entende esse é o ponto? As pessoas da religião, elas cumprem tanto as obras da lei, os sábados em algumas denominações, os jejuns, os dízimos, os sacrifícios, etc. Né? E elas cumprem também boas obras. Algumas, nem todas, tá? Mas algumas fazem. Ajuda o próximo, etc. Tudo bem. Mas as pessoas fazem sempre com aquele pensamento de chegar diante de Deus na sua morte ou na suposta volta de Jesus no futuro e apresentarem a Deus essas obras para entrarem no céu, entre aspas.
Vocês percebem o problema disso? Percebem que isso é negar a graça? É negar a justiça de Deus e é querer estabelecer a sua própria justiça, como nós acabamos de ler. Isso é um zelo sem entendimento. Então, nós temos o zelo sem entendimento e, claro, temos o zelo com entendimento. É o zelo que nós temos o chamado. Como é o tema de hoje, né? Graça é um chamado ao zelo. A graça nos chama a sermos zelosos pelas coisas de Deus, pela verdadeira obra de Deus. É o teu chamado, é o meu chamado. Não é um chamado a uma libertinagem carnal, viver de qualquer maneira. Isso é a religião que pensa. Né? Como eu falei no início, os que estão fora lá no sistema, eles sempre pensam que quem está na graça é carnal. Eles é que são carnais, né? Infelizmente, eles não sabem disso, né? Eles pensam que quem está na graça é que é carnal, que vive em libertinagem. Não, isso é para quem não entende a graça. Quem pensa que entendeu a graça. Porque quem entendeu a graça, o evangelho da graça de verdade, ele entende que ele tem na vida dele um chamado a ter zelo por Deus. Mas um zelo com entendimento, não sem entendimento. Então, amados irmãos, não adianta conhecer a técnica da graça, entre aspas, né? É o que acontece com alguns, né? A pessoa conhece, entre aspas, a técnica da graça, ou seja, sabe que a graça é a revelação dada a Paulo, sabe que as 14 epístolas de Paulo são a base e o fundamento da graça, a pessoa sabe que ela é abençoada, que ela é salva já, etc., mas ela só conhece isso, entre aspas, tecnicamente. Ela não entendeu o espírito da graça. Quando você entende a técnica da graça na palavra, e você entende o espírito da graça, o real chamado da graça, meu irmão, aí sim você está de verdade em graça. Você passa a ter um zelo por Deus com entendimento. Durante pouco mais de 20 anos na minha vida, se contar desde que eu praticamente nasci, né? Eu fui batizado católico e passei pentecostal e batista, adventista, né? Não cheguei a ser membro de igreja adventista, mas eu frequentei, quase me tornei membro. Então, desde o meu nascimento ali, católico, né? Até que o Senhor me revelasse a palavra da graça, né? Começasse a me fazer enxergar pela misericórdia dele, né? Foram quase 21 anos, pouco mais de 20 anos. Foram anos e anos, principalmente quando eu passei a ter compromisso religioso ali, como eu falei no início da minha adolescência, pré-adolescência ali, tudo mais. Foram anos de zelo sem entendimento. Eu era muito zeloso, mas não tinha entendimento. Né? E assim, infelizmente, são muitos irmãos aí. Agora, nós conhecemos a graça e entendemos o espírito da graça. Entendemos que a graça é um chamado a sermos zelosos pela verdadeira obra de Deus. Não é deixar a carne fazer o que ela quiser. É ao contrário. A graça é um chamado ao zelo. Gálatas 5,13. Vejam só. Vamos lá. Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar lugar, ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O que é servir um ao outro pelo amor? É o zelo pelas coisas de Deus. É a verdadeira obra de Deus, que é amar uns aos outros, servir uns aos outros. Percebe isso? Porque vós fostes chamados à liberdade. O Paulo está deixando claro isso, porque se vocês observarem, a carta aos Gálatas é para tratar justamente disso. Porque os Gálatas estavam regredindo para obras da lei. Vocês percebem? Então Paulo escreveu a carta para alertá-los. Olha, Gálatas, vocês são livres. Vocês foram chamados para a liberdade. Vocês não foram chamados para viver debaixo de obras da lei, nos sacrifícios, nos sábados, circuncidando, isso e aquilo. Não. Vocês foram chamados para serem livres. Mas não usem essa liberdade para deixar a carne à vontade, para dar lugar para isso. Ao contrário, sejam zelosos.
no amor, sirvam uns aos outros. Está vendo o chamado? Como é lindo. Então você tem esse chamado, irmão. Veja bem, não é ser religioso, não é cumprir mandamentos, não é ficar submetido a uma denominação, a uma placa denominacional com CNPJ, com burocracia estatal, com obras da lei, com isso, com aquilo. Você não tem que viver nisso. Você tem que viver na verdadeira obra de Deus. Que é amar, levar o verdadeiro evangelho. Isso sim. Você tem um chamado de levar o evangelho, então leve. Seja um evangelista do Senhor. Ah, Cristiano França, mas eu não sei ainda pregar, eu estou meio... Não tem problema, irmão. Pega um livro nosso, dê para o irmão. Ah, mas não tem livro físico no momento. Mas tem livro digital nosso disponível. Pega um arquivo, manda para o irmão por e-mail, manda pelo WhatsApp, manda pelo Telegram, não importa. Você está distribuindo conhecimento. Pega o link de um vídeo nosso. Irmão, vamos assistir junto isso aqui. A estratégia melhor é até essa, que às vezes a gente manda o link para a pessoa assistir por conta própria lá, né? Tudo bem, se não tiver jeito, mande assim mesmo. Mas se você puder assistir junto, é até melhor. Irmão, vamos assistir junto aqui, ó, esse estudo. Vamos combinar isso aqui? Vamos. Assiste lá. Se possível, pausa o vídeo. Aqui, irmão, tá vendo o que ele falou agora? Tá vendo esse versículo? Aqui, ó, vamos raciocinar. É assim. E aí Deus vai te usar para você levar o evangelho. Você está entendendo? Se esse é o teu chamado, faça isso. Teu chamado é fazer o bem, ajudar o próximo, faça. Na verdade, esse chamado é para todos nós, né? Mas para alguns em especial, né? Tem um chamado mais especial para isso. Faça o que Deus colocava na tua vida para fazer. Não é obra religiosa, é a verdadeira obra de Deus. É ser zeloso. A graça te foi revelada para isso. Para que a cultura do reino de Deus seja estabelecida por meio da tua vida, percebe? Nós temos um chamado, irmãos, a excedermos as obras que nós tínhamos antes. Se você era zeloso na lei, no zelo sem entendimento, você tem que ser muito mais zeloso do zelo com entendimento. Entenda isso, amado. Sabe, eu estou trazendo essa mensagem, vira e mexe eu toco nesse assunto de zelo, porque eu quero descansar a minha cabeça no travesseiro em relação à sua vida, você que acompanha o nosso trabalho. Sabe, eu quero descansar e saber que eu trouxe esse entendimento para você. Para que você que está novo na graça, principalmente, não venha confundir a graça dando ocasião à carne. Não. Você entender que se Deus te revelou essa palavra, Ele tem um chamado poderoso na tua vida. E se você era zeloso na lei, seja muito mais em graça. E se não era na lei, seja na graça. Na graça sempre é mais, irmão. Entenda isso. Você tem que se doar em graça muito mais do que você se doava no meio do sistema. Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha só o que Paulo fala. Olha o exemplo de Paulo. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Observem bem isso aqui. O Paulo está dizendo que antes de conhecer a palavra, antes da graça ser revelada para ele tinha um procedimento no judaísmo. Outrora, antes de defender o evangelho, eu tinha um procedimento rigoroso no judaísmo. E esse procedimento, o meu judaísmo era tão profundo que eu cheguei a perseguir a igreja de Deus. Eu assolei a igreja de Deus, devido ao zelo que ele tinha. 14. E na minha nação, Paulo era israelita de nascimento, né? Ele também era cidadão romano, mas de nascimento, de sangue, ele era israelita. E na minha nação excedia em judaísmo. Olha só. Há muitos da minha idade. Agora veja o que ele diz aqui. Sendo extremamente zeloso. O Paulo não era só zeloso. Ele era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Está vendo? Extremamente zeloso da lei, da religião. Por isso que o apóstolo, amado, excedeu em obras maravilhosas para o reino.
Por isso que o apóstolo Paulo se doou de maneira tremenda para o reino. Porque ele era extremamente zeloso na lei, obviamente ele tinha que ser muito mais zeloso na graça e no reino de Deus. Por isso que ele diz aqui, ó, 1 Coríntios 15, 10. Vejam só. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Pegou essa parte? Observe bem isso aí. Por que ele diz que a graça não foi vã? Porque a graça é um chamado ao zelo. Então ele disse, olha, a graça não foi vã. Não foi inútil receber a graça. Ao contrário, a graça me estimulou a trabalhar. Pegou aí, não? Então, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, o que está escrito aí? Trabalhei muito mais do que todos eles. Aqui está se referindo aos apóstolos, né? Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha só. Pegou? Ele era extremamente zeloso das tradições da lei, só que ele recebeu a graça, e a graça na vida dele não foi vã. Não foi inútil, ao contrário, a graça o fez trabalhar muito mais. Pegou, né? Está entendendo o seu chamado? Você que recebeu a revelação da graça? O reino de Deus, reino esse que nós já fazemos parte, já nascemos nele, reino este que nós recebemos de Deus para cuidar, para fazer com que ele seja reconhecido, que ele seja implementado, né? Esse é o chamado, né? Que a cultura do reino esteja, né? E seja para sempre presente na vida da sociedade. Nós precisamos trabalhar. Mateus 20, versículo 1. Veja só. Olha o ensinamento de Jesus, ainda nos dias de sua carne, mas muito interessante. Porque o reino dos céus, que é o reino de Deus, é a mesma coisa, né? É semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para quê? A assalariar trabalhadores para a sua vinha. Está entendendo o que foi a revelação da graça chegar na tua vida? Pegou aí agora? O que Deus fez? Que aqui na metáfora o pai de família é Deus. Deus é o pai, né? Então o que Deus fez? Ele assalariou você. Em outras palavras, ele te contratou, entre aspas. Pegou? Está vendo aí? O reino de Deus é isso. É semelhante a um homem que contratou trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Então a revelação da graça foi, entre aspas, um contrato de Deus conosco. Olha, estou revelando a graça, estou te dando uma incumbência, estou te dando uma responsabilidade, eu estou te chamando ao zelo. Por isso que Paulo falou que nós lemos lá no início. Nunca abandone o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Por quê? Porque nós fomos assalariados. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele vai nos dar salário por isso. Salário no grego é galardão, né? A palavra galardão no grego é salário. É recompensa. Deus vai dar, irmão. Deus é fiel. Então vale a pena ser útil ao reino de Deus. Vale a pena demais. Então, amados, eu quero ler com vocês agora um exemplo, né, de um companheiro de batalha de Paulo, que também era muito zeloso pelo seu chamado. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 8, versos 16 e 17. Olha só. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós. Olha que coisa linda. Pois, com efeito, aceitou a nossa exortação, mas sendo, olha só como é que Tito era, irmãos, sobremodo zeloso, foi por sua própria vontade que partiu para vós. Olha que coisa maravilhosa. O Tito se colocou à disposição, provavelmente para levar a carta, né?
muito provavelmente. Ele se dispôs, não, eu vou lá. Você entende? O Tito não estava cumprindo nenhum mandamento de homem, nenhuma obra da lei. Não, o Tito simplesmente estava cumprindo seu chamado em Cristo. O Tito era o quê? Sobremodo zeloso. Então, amados, que nós sejamos como Tito, que sejamos como Paulo, extremamente zelosos das coisas de Deus. Fomos chamados a trabalhar para que os homens, o mundo aí, receba o conhecimento da graça. Para que o mundo experimente o reino de Deus ali na prática. Para que os nossos irmãos amados, que estão no meio do sistema religioso, que são filhos de Deus, mas estão lá por engano, que eles venham ser resgatados em seu entendimento. Temos que trabalhar, amados. Nós não temos nenhuma opção de parar de falar da graça. Não existe essa opção. Colossenses 1, 28 e 29. Vejam só. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem, olha só, amados, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Olha só que palavra. 29. Agora veja o que Paulo fala no 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Olha que coisa maravilhosa. Para isso eu trabalho. Para quê? Para demonstrar ao todo homem, ensinar a todo homem em toda a sabedoria, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. É para isso que eu trabalho, combatendo segundo a eficácia do Senhor, que opera em mim poderosamente. Operava em Paulo e opera em nós também. Poderosamente. Estão percebendo isso aí, amado? Entende o seu chamado? É ser zeloso pelas coisas de Deus. É um privilégio conhecer a graça. É um privilégio ter recebido esse chamado de Deus. É um privilégio. Não só conhecer a palavra, mas ter esse chamado maravilhoso. Porque Deus vai nos dar galardão. Ele nos assalariou quando Ele abriu o nosso entendimento. Então sejamos, amados, zelosos das coisas de Deus. Seja zeloso do amor ao próximo. Seja zeloso se o teu chamado é orar pelo teu irmão, ore. Esse é o chamado de todos nós. Se você pode ajudar alguém, seja qual for a ajuda, ajude. Mate a fome de alguém. Se você puder acabar com o frio de alguém, acabe. Sabe? O que Deus colocar na tua vida para você fazer, faça. Por um próximo, por algum familiar seu que precisa. Leve a palavra da graça. A Cristiano falou assim, eu não sei ensinar, não tem problema, amado. Para isso que nós estamos aqui. Pega o nosso material, leva aqui, assiste, amado. Vamos estudar, vamos crescer. Se reúne na sua casa, convida o seu vizinho, seu amigo. Amado, eu tenho aqui uma mensagem maravilhosa para a tua vida, para você conhecer a graça. Vamos assistir juntos, vamos ler juntos. É isso que o mundo precisa. De amor, de pessoas envolvidas com o Evangelho. Pessoas zelosas de boas obras. Eu quero encerrar com Tito, capítulo 2, verso 14. Olha só o que Paulo fala, que lindo. Que se deu a si mesmo, Jesus, né? Se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Ele já fez isso, né? E purificar, olha só, para si um povo todo seu. Qual é a característica desse povo? Um povo zeloso de boas obras. Pegou aí, amado? Por que o Senhor se deu por nós? Pegou? Por que o Senhor remiu os pecados?
resgatou o povo dos pecados e nós já nascemos sem o pecado. Por que ele purificou um povo para ele? Para que o povo desse ocasião à carne? Para que o povo vivesse de qualquer maneira? Para que as pessoas não tivessem mais compromisso com as coisas de Deus? Não. Ele nos resgatou, nos revelou a palavra para que nós fôssemos o seu povo zeloso de boas obras. Esse é o teu chamado, é o meu chamado. E vou falar e vou repetir. É um privilégio conhecer a graça e ser um assalariado do Senhor para ministrar essa palavra, ministrar o amor e fazer a verdadeira obra de Deus. Esse é o nosso chamado. A graça é um chamado ao zelo. Sejamos, então, zelosos de boas obras para a glória de Deus.